Enquanto os irmãos acham o texto sagrado, permitam também que eu tenha aqui uma palavra de gratidão aos irmãos que demonstraram carinho por nós. Sexta-feira agora, nós fizemos mais um ano de vida, nosso aniversário, 45 anos, meu irmão. Aleluia, 45, para a glória de Deus. Eu lembro, quando eu era mais jovem, quando eu perguntava ao meu pai, quantos anos o senhor tem? Ele falava 45. Eu falava, meu Deus, como meu pai está velho. Eu falei, ele deve estar quase morrendo já. Mas hoje eu estou com 45, estou me sentindo um garoto. E quando vou à academia, tem uma turma lá de cabelo branco, meu irmão, eu faço levantamento assim de frente, eles fazem de cabeça para baixo. E levantando mais peso do que eu. Pessoal de 60, 70. Então, graças a Deus, o Senhor tem dado longevidade a muitas pessoas. E hoje parece que a turma de 40, 45, 50, 60 ainda tem muito pela frente. Então, nós queremos aqui agradecer 45 anos e no sábado fiz 22 anos de casado. Então, foi comemoração dobrada. Lá em casa realmente foi uma bênção. Obrigado, irmãos, pelo carinho e as mensagens que vocês enviaram para mim e para a Yara. Vamos lá, Atos 4, 32 a 35, nós vamos falar essa noite sobre o poder da comunhão. O poder da comunhão. E assim está escrito no texto sagrado. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Senhor bendito, aqui estamos em Tua casa, em Tua presença, diante de Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e nos encha do Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale com o Seu povo esta noite através das Escrituras. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos console, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos exorte. Faça, Senhor, que o Seu nome seja glorificado e que a Tua vontade seja feita. Tudo isso nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Santos irmãos, nós continuamos no livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Ainda estamos em Jerusalém, aqui no capítulo de número 4. Essa igreja estava crescendo de forma avassaladora. 3.000 pessoas haviam sido alcançadas em Atos, no capítulo 2, verso 41. E quando chega aqui em Atos, no capítulo 4, verso 4, o texto sagrado nos fala que esse número passou dos 5.000. Era um crescimento muito grande, de forma muito forte, de forma muito intencional. Pedro e João, aqui no contexto desses versos que nós lemos, eles foram levados presos e até ao Sinédrio para darem explicações com relação ao que havia feito com um homem que havia sido curado. Deus estava estendendo as suas mãos e fazendo muitos milagres e muitas maravilhas. E diante do Sinédrio, esses dois homens, eles dão testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E eles falam a respeito de Jesus diante daqueles homens da lei, diante daqueles homens religiosos. E ali eles são exortados a não falarem mais em nome de Cristo. E eles são soltos, e quando eles são soltos, eles vão até a igreja. E quando eles chegam até a igreja, eles oram. E quando eles não oram para que a perseguição cesse, eles não oram para que aqueles que os perseguem morram, eles oram para que o Espírito Santo seja derramado sobre eles e eles possam pregar com ousadia e intrepidez a palavra de Deus. E é isso que acontece. O Espírito Santo é derramado sobre aquele lugar,
todos aqueles irmãos são cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e a palavra do Senhor diz que eles anunciam com ousadia e intrepidez a palavra do Senhor. Esse é o contexto desse texto que nós lemos esta noite. Esse crescimento ainda com perseguição, com o derramar do Espírito Santo, com a pregação com ousadia e intrepidez, isso é o que está acontecendo ao redor dos versos que nós acabamos de ler. E uma coisa está acontecendo fruto desse derramar do Espírito Santo, é que esta igreja começa a viver em comunhão. É interessante o que o texto diz, no primeiro verso que lemos, no verso de número 32, que diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Este ser um o coração e a alma é algo além de ter unidade. Não é apenas a questão de estarem unidos os irmãos. O que está acontecendo nesta igreja é que está havendo o brotar de comunhão. É a comunhão que está acontecendo. É a comunhão que está sendo derramada nesta igreja. E como diz Martin Lloyd-Jones, aquele famoso pregador inglês que era pastor da Catedral de Westminster, o Martin Lloyd-Jones diz que apenas o Espírito Santo é que poderia fazer isso naquela igreja. É algo que só o Espírito de Deus faz. Homens podem ser unidos por ideologias. Homens podem ser unidos por filosofias. Homens podem ser unidos por pensamentos. Homens podem ser unidos por ideais. Mas comunhão, a única pessoa que pode fazer com que haja comunhão em um grupo de pessoas é o Espírito Santo de Deus. E você vai perceber junto comigo esta noite que comunhão é diferente de unidade. O que havia realmente nesta igreja era comunhão, era a palavra koinonia, que significa literalmente quando você estende a sua mão direita para alguém em sinal de compromisso. Isto é comunhão. Comunhão não é apenas nós pegarmos na mão e cantarmos que somos um, e olharmos nos olhos uns dos outros e falarmos trechos decorados de hinos que ficaram na história. Não, comunhão é algo muito mais profundo do que isso. Comunhão é compromisso visceral. Comunhão é compromisso de alma e coração. Comunhão não é apenas estarmos todos aqui no mesmo lugar. Comunhão é algo intrínseco, é algo interno. É algo que faz você tomar uma atitude em favor do próximo. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E é esse poder que Deus quer dar à sua igreja esta noite. Deus quer dar à nossa igreja e continuar dando à nossa igreja o poder desta santa comunhão. Os homens buscam poder de status, poder de posição, poder de autoridade, poder de importância, poder monetário, poder social. Mas o poder que Deus tem para dar à sua igreja é diferente de todos esses poderes. É diferente de todos esses poderes que os homens em seu coração corrupto têm buscado. O poder que Deus tem para dar à sua igreja não diz respeito a nenhum desses poderes. Não diz respeito à posição, não diz respeito à importância, não diz respeito a estar mais alto do que os outros, não diz respeito a ter proeminência sobre os outros. O poder que Deus quer dar à sua igreja, e esta noite nós iremos meditar em uma de suas facetas, é o poder da comunhão. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer na nossa igreja. É dar-nos poder de termos comunhão verdadeira. E mais uma vez afirmo, reafirmo e reitero que esta obra só pode ser feita no poder do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós pode produzir isso. Por mais eloquente, por melhor que lhe seja a retórica, por melhor que lhe seja o discurso, por mais carismático que seja esse líder, ele não pode produzir comunhão. O único que pode produzir comunhão é o Espírito Santo de Deus.
O homem pode produzir unidade, o homem pode produzir propósito, o homem pode produzir união, mas comunhão é apenas o Espírito Santo de Deus que faz. Nós estamos acostumados a, quando falarmos de união, e não aqui no púlpito, forma de pregação, mas nos nossos círculos de amizade, quando fala assim, não, fulano é seu amigo, aí você fala assim, até a página 2. Ele é meu amigo até a página 2. Dependendo do que seja, pula fora. Realmente, muitas das nossas relações, relacionamentos, amizades, eles são pautados na página 1. Da página 1 para trás, está tudo certo, mas da página 2 para frente é outra coisa. Quando isso acontece, não há real comunhão. Nós vamos, nesta noite, nos aproximar do texto sagrado. E com a santa graça de Deus, nós vamos pedir ao Senhor que faça de nós uma igreja que vive em comunhão. E se nós já assim o vivemos, que isso seja fortalecido para a glória bendita de seu nome. E que realmente sejamos aqui corpo. E que quando um membro padecer, todo o corpo padeça com ele. E quando um membro sofre, que todo o corpo sofra com ele. E que quando um membro é exaltado, todo o corpo seja exaltado com ele. O texto que nós lemos fala sobre isso. No verso 32, como nós acabamos de citar, ele traz essa definição maravilhosa. Porque o que Lucas, que escreve o livro de Atos, está fazendo, Lucas é um escritor por excelência, Lucas é fantástico na sua escrita. Lucas, ele fala a respeito de ações, de coisas que estão acontecendo, e daqui a pouco ele volta e começa a definir, começa a dar cor, aquela pintura que ele estava rabiscando ainda com lápis, com ainda aquela cor de branco e preto, ainda em tons de cinza. Agora Lucas vem dar cor à coisa, e Lucas falou sobre a pungência desta igreja diante de dificuldades e perseguições, e agora Lucas vem dar cor à coisa que ele está falando, e ele começa a dar cor dizendo, olha, essa turma que está passando por perseguição, que recebeu um derramar do Espírito Santo, que está pregando o Evangelho com autoridade e intrepidez, o coração e a alma deles é um. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Que definição maravilhosa! Que definição espetacular! Que igreja bendita é esta que é definida desta forma? Aonde aquele que está tendo um papel de historiador, ele aqui está levantando informações, esse é o papel de Lucas, e ele, como alguém que está de fora, observando um fenômeno que está acontecendo, ele diz, olha, essa turma que eu estou observando, esta multidão de quase mais de 5.000 pessoas, eles têm um só coração e uma só alma. O que é que isso significa, pastor? O que é que isso significa ter um só coração e uma só alma? O que é que a comunhão é na vida desta igreja? O que é que significa ter comunhão? Porque eu estou lendo o Salmo, e lá no livro dos Salmos está escrito, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e o Senhor está dizendo que união é uma coisa e comunhão é outra, sim. União é uma coisa, comunhão é outra coisa. União realmente é você estar unido, comunhão é ter propósito de compromisso. Então, o que é que a comunhão produz? Quando há realmente comunhão na igreja, quando há realmente comunhão no corpo, quando há realmente comunhão em nossa vida, o que é que isso produz em nós? Em primeiro lugar, isso vai produzir em nós algo além da unidade. Isso vai produzir em nós um compromisso mútuo de eu com você e de você comigo. Quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando realmente de um ato de compromisso, onde eu me comprometo a cuidar de você e você se compromete a cuidar de mim. É mais do que
viverem unidos. É mais do que darmos as mãos em um momento de oração. É mais do que cantarmos um hino bonitinho. É realmente olhar para o irmão e compromissar-se com ele, e tomar conta da vida dele, e cuidar dele, e olhar para a vida dele, e amar a vida dele, e exortá-lo, e estar com ele, e estar junto dele, e a levantá-lo quando ele está no chão. Isso é ter comunhão. É se preocupar de forma entranhável. É você passar por alguém e dizer, como é que você está? E aquela pessoa dizer, estou bem. Não é essa a resposta que eu quero. Eu quero saber como é que você está. Você já conversou com alguém assim? Que você vai passando por ele e você... E aí, meu irmão, como é que você está? Estou bem. Não. Não é essa a resposta que eu quero. Eu estou querendo saber como é que você está. E olhando no olho, no fundo do olho... Tenha certeza, muita gente vai começar a chorar ali na sua frente mesmo, vai desabar ali. Mas você realmente está querendo saber como é que eu estou? Sim, eu estou querendo saber como é que você está. Eu estou querendo me preocupar contigo. Eu estou querendo saber como é que está a sua caminhada com Cristo. Eu estou querendo saber como é que está a sua vida com Deus. Eu estou querendo saber como é que estão as suas contas. Eu estou querendo saber se a sua luz está paga. Eu estou querendo saber se a sua água está lá ligada. Eu estou querendo saber se o seu carro está quebrado na oficina e você não tem dinheiro para pagar. Eu quero me envolver contigo e com seus problemas. Isso é comunhão. É quando você olha para o irmão de cima a baixo e procura ver, esse sapato está velho, esse sapato está furado. Eu preciso fazer alguma coisa. É ter comunhão, é ter compromisso, é estar junto com aquela pessoa, é querer ajudá-la de todas as formas, é sentir as suas dores. E quando ele está em pé, você se alegra porque ele está em pé na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você tem alguém que se preocupa assim com você? Você tem alguém que se preocupa desse jeito contigo? Estou falando de teu pai e tua mãe, não. Estou falando de gente aqui. Aqui. Eu estou falando de gente aqui nessa igreja. Você tem gente aqui nessa igreja que se preocupa desse jeito contigo? Se você diz, eu tenho, pastor, louvado seja Deus. Se você diz, eu não tenho, pastor, meu coração quebra com isso. Porque você deveria achar pessoas assim aqui. É certo que isso vai dar abertura para muitos aproveitadores. Pessoas que se aproveitam da nossa fé e da comunhão que temos e da nossa seriedade com Cristo. Mas por causa dos malfeitores, dos canalhas, dos calhordas, nós temos deixado de ajudar aqueles que realmente precisam também. Por causa daqueles que nos enganam, nós temos deixado de ajudar aqueles que são sérios, que são santos, que são verdadeiros. E nós temos deixado de ter comunhão. E nós temos deixado de viver algo que é este algo de ter o mesmo coração e a mesma alma. Há um texto nas Escrituras que mexe muito comigo, e ele está em Gênesis, no capítulo 4, verso 9, quando o Senhor vai até aquele lugar, e ele pergunta a um homem chamado Caim, onde está Abel, teu irmão? E a resposta de Caim é, eu não sei, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu tenho que saber onde é que meu irmão está? Esta é a resposta de Caim para Deus. Esta é a resposta de Caim para o Senhor. Caim está dizendo, por acaso eu tenho que tomar conta desse cara? Ele é um homem já velho, barbado, ele que dê conta de sua vida a si. Meus irmãos, nós estamos aqui esta noite, e já foi dito por aí em alguns lugares que a igreja é o único exército que deixa seus soldados para trás, e que esquece os seus feridos, e que não cuida daqueles que foram atingidos em batalha.
E talvez aí no seu lugar ou perto de você estava alguém que você via todos os domingos e agora você não está vendo mais. E se isso não dói na sua alma, se isso não dói em você, se isso não mexe contigo de alguma forma, se isso não balança algo dentro de você, em nome de Jesus, esta noite isso precisa mudar. Você precisa sentir. Você precisa ter vida de comunhão verdadeira. Nós precisamos, eu vou tirar isso de você, nós precisamos ter compromisso de verdade com aquele que está sentado ao nosso lado. Eu vou te ajudar, meu irmão. Eu não consigo muito, eu não posso muito, mas eu estou aqui pronto para ajudar você. Você cuida de mim, eu cuido de você. Mas infelizmente, há muito fogo amigo. Ao invés de ter alguém cuidando de você, tem alguém querendo derrubar você, querendo fazer mal a você. Alguém que tinha por obrigação bíblica de cuidar da sua vida, é aquele que mais se levanta para destruir sua vida. É aquele que mais se levanta para destruir você. Mas em nome do Senhor Jesus, essa noite, essa atitude está sendo desmascarada. Isso vai parar de acontecer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nós vamos ter comunhão, sim, Senhor, em nome de Jesus. Porque essa é a marca da igreja de Cristo. A igreja do Senhor não será conhecida pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios, pelo louvor bonito, pelo telão grande. A igreja do Senhor Jesus não será conhecida pelo sistema de som, pelo musical, por isso ou por aquilo. A igreja do Senhor Jesus será conhecida quando nos amarmos uns aos outros, disse Jesus. É quando nos amarmos uns aos outros. E amar não é de boca, não, é amar de ação, de atitude. A gente está vivendo tão pouco isso que de vez em quando alguém que estende a mão para ajudar alguém, o camarada fala assim: meu Deus do céu, essa alma que é reza. Essa esmola, quando a esmola é grande, o santo desconfia. O que é que essa pessoa está querendo fazer? Não estou querendo fazer nada. Só estou querendo ter comunhão contigo. Só estou querendo ter compromisso contigo. Só estou querendo estender a mão para você e viver junto contigo. E saber que se um dia eu tropeçar, você vai estar do meu lado dizendo: eu estou contigo aqui. Vamos embora, eu vou levantar você. Vamos lá. Vamos embora, me dê a mão. Vamos, eu estou contigo aqui. E amanhã se eu cair, você faz comigo a mesma coisa. Me ajude aí, tenha compromisso comigo, tenha comunhão comigo, viva comigo, sofra comigo. Porque é bom a gente dar risada e estar junto quando a coisa está toda bem. Mas quando o chicote está estralando, é ali. Vocês viram meu lenço? Um lenço bonito? Foi a Yara que deu. É ali que se conhece quem é menino e quem é homem. É quando o chicote está estralando, é quando a coisa aperta. Aí você sabe quem é seu amigo e quem não é. Quem está contigo e quem não está. É quando o negócio aperta, quando você tem um blackzão aqui do lado, meu irmão, aleluia! Aonde nós vamos hoje? Um blackzão, um Infinity daquele, um sem limite. Eita glória! Só de chegar perto já passa tudo, já paga tudo. Eu quero ver quando não tem R$1 no bolso, não tem dinheiro para comprar uma esfirra. O pastor Wesley fez até uma propaganda hoje à noite aqui. Sei não, você está ganhando uma tapioca por lado de lá, viu? Eu quero ver quando você não pode, quando você não tem. Quando você está realmente ali dizendo: meu Deus do céu, onde é que estão meus amigos, Senhor? Estava tudo isso aqui, estava cheio, até ontem estava cheio, estava todo mundo aqui. Nós estávamos aqui, Senhor, o que é que aconteceu? Isso não é comunhão verdadeira.
Comunhão verdadeira é comunhão na fartura, é comunhão na dificuldade, é comunhão na bonança, é comunhão na prova, é comunhão em cima, é comunhão embaixo, é comunhão de toda forma, é compromisso. É compromisso. O Senhor quer que nós tenhamos comunhão. Quando a igreja tem comunhão, há esse compromisso de você cuidar de mim e eu cuidar de você. E em nome de Jesus, vamos lembrar daqueles que não estão mais aqui ao nosso redor, ao nosso meio. Vamos lembrar daqueles que antes sentavam nesses bancos e hoje não estão sentando mais. E que o nome deles não foi riscado do livro da vida, porque isso não pode acontecer. O nome uma vez escrito no livro da vida, não há ninguém que possa arriscar esse nome de lá. O que falta é realmente uma mão estendida, alguém para estender a mão e tirar essa pessoa deste lamaçal, desse mar onde essa pessoa está afundada, onde ela está realmente ali sepultada. Alguém precisa estender a mão a esse santo irmão. E eu não estou aqui passando pano aos pecadores contumazes, porque quem vive em pecado, nem irmão nosso é. Eu estou falando daqueles que passam por lutas e que, a semelhança de Pedro, um dia saiu do barco e por falta de fé afundou naquelas águas. Talvez os discípulos que estavam no barco ficaram pensando, eu sabia que ele ia afundar, olha para onde ele foi. Mas graças a Deus tinha um nazareno lá, o carpinteiro de Nazaré. Ele estendeu a mão e tirou aquele homem da água e trouxe ele de volta para o barco. E ele parou de errar, pastor? Não, ele parou de errar, não. Depois ele erra de novo, ele nega a Cristo e vai embora, faz aquela coisa toda. E aí quando Cristo ressuscita, ele diz o seguinte para aquelas mulheres, olha, vá lá e diga a meus irmãos e a Pedro. Diga a Pedro. Porque Pedro já não queria mais nada com o Evangelho, Pedro não queria mais nada com Cristo. Ele, não é porque ele não queria mais nada, ele não se sentia digno, ele não se sentia com honra para fazer aquilo, ele não se sentia com condições de estar ainda na presença de Cristo, mesmo depois de ter errado tantas e tantas vezes, tantas e tantas vezes. Se você for enumerar quantas vezes Pedro errou, meu irmão amado, nós vamos escrever um livro sobre os erros de Pedro. É com Malco, é lá dizendo, não Senhor, não vai não para Jerusalém, não, você não vai morrer. Para trás de mim, Satanás. Tudo isso acontece com Pedro. E aí quando o Senhor ressuscita, ele diz, vai lá e diz a Pedro que eu estou aguardando eles em Jerusalém. Muitos de nós teremos riscado o nome de Pedro do colegiado. Mas o Senhor disse, não. Diga a Pedro que vá para lá. Ainda há muita coisa para Pedro fazer. O problema de uma igreja na Bíblia, chamada igreja em Corinto, era porque essa igreja não sabia discernir o corpo do Senhor. O problema da ceia em Corinto não era que faltava o pão e o vinho. O problema da ceia em Corinto é que cada um tomava a sua ceia e que não existia ali comunhão. Cada um fazia parte da sua ceia, cada um comia o seu pão e bebia o seu vinho separado. E aí Paulo vem e exorta esses irmãos dizendo, vocês não podem fazer isso, não é a ceia do Senhor que vocês estão bebendo a vossa própria ceia, porque vocês não estão discernindo o corpo, vocês não estão tendo comunhão, vocês não estão vivendo como Cristo quer que nós vivamos. Vocês não estão se preocupando uns com os outros. E aí ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 10, verso 16, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Preocupação um com o outro. Saber que eu vou ter alguém cuidando de mim e que eu vou cuidar de pessoas também. É interessante o que nós ainda encontramos no texto de Neemias, no capítulo 4, verso 19, quando eles estão reconstruindo os muros. O muro é muito extenso, é muito grande e há poucas pessoas. E o que é que Neemias faz? Neemias faz o seguinte, ele entrega um trombete, um instrumento de sopro, um chofar, alguma coisa que faça barulho.
E ele diz para aquela turma, olha, é o seguinte, se acontecer alguma coisa, que vier algum inimigo, toquem esse instrumento, porque todos esses que estarão ali, cuidando do muro, de reedificar o muro, nós vamos deixar nossos afazeres e nós vamos socorrer aquele que está tocando o instrumento, pedindo socorro. E Deus abençoou a obra lá em Neemias, porque eles tinham um só coração e uma só alma. Mas, infelizmente, em muitos nossos lugares, em muitas igrejas, o chofar está sendo tocado e ninguém aparece para socorrer. O instrumento está sendo trocado e ninguém aparece para estender a mão. Ninguém aparece para ajudar. Ninguém aparece para abraçar. Nós somos chamados por Deus para termos o poder da comunhão. Em primeiro lugar, para nós nos preocuparmos uns com os outros e para nós cuidarmos uns dos outros, de verdade, cuidar um do outro. Teve um domingo pela manhã aqui que eu preguei aqui no Pedras Vivas e terminei a pregação. Quando eu desci, tinha um grupo de pessoas ali me aguardando. E quando eu desci, cheguei para lá, eu falei, meu Deus, já é pepino. Pastor, parece que é imã desse negócio, chama, né? Falei, Jesus amado, pepino. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, pois não, minha gente, o que é que eu posso fazer? O que é que foi que aconteceu? O que é que deu errado? O que é que eu tenho que pedir perdão? O que é que foi? Não, pastor, calma. Nós queremos orar pelo senhor. Falei, vocês querem fazer o quê? Não, nós queremos orar pelo senhor. Eu digo, não, mas por quê? Eu fiz alguma coisa de errado, assim, não sei. Não, pastor, a gente quer orar pelo senhor. Quer orar, é, pastor. Que tal ora? E foi uma oração tão bela, encheu tanto meu coração, minha alma naquele momento. E quando aquele grupo de pessoas fez isso, saiu, Deus abençoe, pastor, o senhor é uma bênção, Deus abençoe. Falei, meu Deus, olha, nós estamos orando sempre pelo senhor. Falei, meu Deus, tem alguém cuidando da minha vida. Sabe por que nós permanecemos em pé? Porque você está em pé ainda? Porque tem alguém orando por você. Tem alguém, além da soberania de Deus, ninguém vem me pegar nas palavras aqui não. Deus é soberano e mantém você de pé como Ele quiser. Mas tem alguém orando por você. Tem joelhos no chão por sua vida. Tem pessoas que se ajoelham e que não lembram nem de seu nome. Como é que vai se lembrar de Arieuston? O pessoal fala, como é seu nome, pastor? Diga Arieuston. Nós vamos orar pelo senhor. Como é seu nome mesmo? Eu digo, diga que Jesus, Senhor, abençoa aquele grandão. Jesus sabe. Diga assim para Jesus, aquele grandão, Jesus, abençoe ele. Pronto, me joga aos pés da cruz. Jesus sabe, não precisa dizer meu nome. Não tem problema nenhum. Sabe por que nós continuamos assim? Porque tem pessoas que oram por nós. Há orações que foram feitas por pessoas que já partiram, que ainda estão tendo resultado em nossa vida hoje. Por pessoas que já foram, que o Senhor já levou, que já está com o Senhor nos céus, mas que está tendo efeito hoje na tua vida e na minha vida. Por que isso? Porque ela se preocupou contigo, porque ela se preocupou comigo, porque se preocupou conosco. E está na hora de nós deixarmos de sermos individualistas e de vivermos uma vida egoísta, egocêntrica e centrada no nosso próprio deleite, na nossa própria vontade, no nosso próprio eu. E começarmos a pensar naqueles que estão ao nosso redor. E nos preocuparmos com eles, e nos envolvermos com eles, e orarmos por eles, e batermos nas costas de um e de outro, e dizer, eu estou contigo de verdade. De verdade. Segundo, melodia, quando faltar 10 minutos, pode subir, tá? 10 minutos. Segundo, me ajude aí. Segundo, que nós vamos louvar a Deus e vamos orar ainda ao final, porque o Senhor vai nos dar desse poder essa noite em nome de Jesus. Coração de pedra aqui vai ser quebrado esta noite em nome de Jesus. Coração de juiz, de jogador, vai ser quebrado aqui esta noite em nome de Jesus. Vai cair por terra em nome do Senhor Jesus.
Segundo, quando este algo acontece na igreja, quando esta comunhão é evidenciada na igreja, existe algo que nós chamamos de empatia. Uma preocupação pelo próximo, uma preocupação intencional, potencializada. É quando você realmente não apenas se preocupa, mas se envolve. E como é que isso é evidenciado? Quando isso mexe nas nossas posses. O texto sagrado diz isso, verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não é só dizer que tem compromisso, é agir como quem tem compromisso. De que adianta nós olharmos nos olhos uns dos outros e segurarmos nas mãos uns dos outros e não agirmos de acordo com aquilo que cantamos? Tiago, no capítulo 2, verso 15 e 16, Tiago diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O irmão chega e diz, meu irmão, eu estou passando por essa prova, você olha, vamos orar, né, meu irmão, vamos orar. Já levanta a mão, vamos orar. Deus, em nome de Jesus. E você tem ali no bolso algo que pode resolver aquilo naquela hora. Tiago diz, que proveito tem nisso? Eu me lembro certa vez, nós estávamos terminando um culto ao Senhor ali onde eu estava pastoreando, em Boituva, interior de São Paulo. E nós terminamos aquele culto, um culto abençoado, culto de doutrina. E aí quando terminou aquele culto de ensino, chegou ali um irmão à beira do púlpito, e eu estava com os presbíteros, e o irmão trouxe 3 contas de água atrasadas. E o irmão falou assim, pastor, eu queria falar com o senhor, porque eu estou com essas 3 contas de água, e era um irmão sério da igreja, o tocador de guitarra. Era o tocador de guitarra, um senhorzinho aposentado, tocador de guitarra, tocava guitarra na igreja, estava ali servindo ao Senhor. E ele, pastor, eu fiquei doente esses dias, tive que comprar remédio, não tive condição de beber, de pagar minha água e tal. Eu queria, sei lá, falar com o senhor para ver se o senhor não pode me emprestar esse dinheiro e tal. Aí os presbíteros estavam comigo no púlpito, um presbítero estava ali, já tocou. Pastor, vamos orar, né? Vamos orar. Eu falei, vamos orar nada. Vamos orar nada. Quanto dá as contas aí, irmão? Pastor, dá uns R$120. Aí tinha ali uns 4 presbíteros comigo, eu digo, 120 por 5. Digo, R$30 para dar 150 e o irmão ter 30 sobrando. Digo, 30 meu, 30 teu, 30 teu, 30 teu, 30 teu. Aí o outro disse, pastor, eu estou sem dinheiro agora. Aí eu digo, eu vou te emprestar. Você vai dar os 30 e você vai ficar devendo para mim. E se tu não me pagar, tu já sabe o que acontece. Então, é 30 teu, 30 teu, 30 teu, 30 teu. Está aqui, meu irmão. O irmão disse, meu Deus do céu, eu digo, vá-se embora. Para que orar quando a gente pode resolver? Não, eu vou orar. Eu vou orar não, meu irmão. Você pode resolver. Você não tem que orar. Tem gente orando para fazer aquilo que está escrito na Bíblia. Eu vou orar para ver se eu tenho que amar. Eu vou orar para ver se eu tenho que perdoar. Eu vou orar para ver se eu tenho que fazer isso. Eu vou orar para ver se eu tenho que entregar meu dízimo. Eu vou orar para ver se eu tenho que ajudar o necessitado. Orar, já está escrito aqui, você tem que obedecer. Obedecer, você não precisa orar. Não, eu vou orar para ver se Deus... Que orar, meu irmão? Já está escrito. Nós oramos pelo que não está escrito explicitamente, para que Deus nos esclareça, para que Deus fale conosco. Mas se está escrito explicitamente, não ore não, faça. Faça. Tiago diz, o que é que adianta? O irmão chega e diz, eu estou precisando de roupa, estou precisando de comida, e você diz, vá em paz, nós vamos orar por você. Você tendo condições de resolver, tire do seu bolso e resolva. Resolva. Estenda a sua mão.
A confissão de fé, no capítulo 26, quando trata a respeito da comunhão dos santos, a confissão de fé de Westminster diz o seguinte, que os santos são, pela profissão de fé, obrigados a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Nós somos obrigados. Eu tenho no meu bolso, eu posso fazer. Ah, meu irmão, está aqui, nós estamos juntos em nome de Jesus. Mais uma vez eu digo, alguém pode estar ouvindo dizendo assim, agora eu vou me dar bem, agora eu vou me dar bem. Para trás de mim, Satanás. Você não vai se dar bem aqui não, porque esse povo aqui tem discernimento. Esse povo aqui tem discernimento. Você pode até enganar uma vez, mas a segunda vez você não engana. Tem uma turma aí que quer se aproveitar porque está dentro da igreja, fazendo negócio que é ilícito, pagando, comprando e não pagando, passando coisas e fazendo coisas inapropriadas para um crente. Você não é crente, não. Você não é crente, não. Você é joio, está aqui no meio. Você não é trigo, você é joio. Você é joio. Mas vai chegar o dia que o joio vai ser arrancado e vai ser lançado nas trevas exteriores. Mas não é porque tem joio aqui que a gente vai deixar de ajudar o trigo, que a gente vai deixar de se irmanar com o irmão, que a gente vai realmente se irmanar para que aconteça aqui aquilo que estava acontecendo aqui. Não havia necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras e casas, está no plural, terras e casas, gente abastada, gente que tinha muito dinheiro, gente que tinha muito recurso. Como é que eu que tenho muito recurso, e eu estou com a minha conta abarrotada, vendo o irmão ao meu lado, um irmão de verdade, verdadeiro, santo, puro, correto, que tem uma vida ilibada diante de Deus, passando necessidade, eu não o ajudo? Como é que está meu coração, meu irmão? Como é que está a minha vida? Quando há comunhão entre nós, quando há comunhão na igreja, esta empatia, esta preocupação, este abraçar do próximo também acontece. E por último, que agora eu só tenho mais 10 minutos antes do melodia subir. Quando há esta comunhão, quando há este derramar do Espírito, quando há esta presença de Deus, há poder e graça presentes na igreja. Verso 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Meus irmãos, há algo de Deus que é derramado em nosso meio quando uma igreja vive em comunhão. Há algo diferente de Deus que acontece em nosso meio quando nós vivemos em comunhão. Não é por acaso que Jesus disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu não sei se você já pensou nisso. Isso inquietou meu coração por muito tempo. Senhor, mas o Senhor está comigo até quando eu estou sozinho. Eu sozinho, o Senhor está comigo. Mas o texto diz, quando estiverem 2 ou 3, eu estou ali no meio deles. Não, mas eu sozinho, o Senhor já está aqui. Então eu só, o Senhor já está aqui. Então que presença é essa que acontece quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome? Há algo que a teologia reformada e João Calvino já dizia, que é uma graça especial, que é derramada nesse momento, onde 2 e 3 se reúnem em nome de Cristo, onde eles se reúnem em comunhão, há uma graça especial de Deus derramada no meio deles. Há um algo de Deus derramado em meio à igreja, quando esta igreja vive em comunhão. Quando esta igreja vive realmente esta koinonia, quando há realmente esta participação entre nós e nossos irmãos em Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Há uma graça de Deus especial, há um algo de Deus específico, há poder e graça que são derramados e que são manifestos no meio da igreja, quando esta igreja vive em comunhão. Não há, irmãos,
como nós vivermos o que a igreja de Corinto vivia, cheio de milagres, cheios de prodígios, cheios de sinais, cheios de apóstolos, cheios de pregadores, cheios de cantores, cheios de doutos, de doutores, cheios de pessoas com posses, mas era uma igreja dividida, era uma igreja que não tinha um grupo só, eram vários grupos, vários partidos. Não há como Deus se agradar desse momento. Mas pastor, e os sinais e os prodígios? Sinal e prodígio não é sinal de aprovação de Deus. Não é porque há sinais e prodígios que Deus está se aprovando ou se agradando daquela comunidade. Mas quando há amor verdadeiro, quando há comunhão verdadeira, quando há compromisso verdadeiro, quando há cuidado de um com o outro com verdade, ali sim o Senhor se faz presente. A graça dele é manifesta, o poder de Deus se manifesta, o Senhor se faz presente. Estava conversando com uma pessoa esses dias, e ele falando: pastor, a nossa igreja é tão grande. Graças a Deus pelos grupos familiares, porque no grupo familiar a gente conhece um grupo menor de gente. Então, quando a gente vai para a igreja no final de semana, tem alguém para a gente estender a mão, tem alguém para a gente falar, tem alguém para a gente saudar, tem alguém para a gente dizer: vamos comer uma pizza, tem alguém para fazer isso. Porque se não é isso, pastor, a gente sai e entra da igreja e muitas vezes a gente não fala com ninguém. Falou: meu irmão, é verdade, louvado seja Deus, os grupos familiares são muito bons mesmo, mas fiquei com uma cobrança no meu coração, fiquei com algo ainda machucando aqui dentro. Eu digo: meu Deus, mas a gente não pode ser assim. Apesar de sermos uma igreja grande, apesar de sermos uma igreja que reúne aqui centenas, milhares de pessoas, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser aqui uma igreja onde a gente está aqui, ninguém se conhece ou fala com ninguém e tal, e aquela coisa toda, e alguém entra aqui, sai do mesmo jeito, sem ninguém estender a mão. Não, nós não podemos ser desse jeito. Nós temos que ser aquelas pessoas que saem procurando aquelas pessoas que nós não conhecemos e estender as mãos e conversar com elas, dizer: de onde você vem, como é que está a sua vida, qual é seu nome, você veio de onde? Nós precisamos ter essa vida de comunhão, essa preocupação, esse laço entranhável. Nós precisamos realmente não apenas fazer comunhão com o nosso grupo familiar, que é essa unidade menor, onde nós nos encontramos semanalmente, mas nós temos que realmente abrir para abraçarmos outras pessoas e para termos comunhão com outras pessoas e para termos contato com outras pessoas, porque quando isso acontece, poder e graça da parte de Deus são derramados em nosso meio. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Com grande poder esse testemunho era feito. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, ainda no capítulo 2, verso 4, Paulo diz que a palavra dele, a pregação dele, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Havia poder naquela comunhão onde estava aquela igreja. O catecismo maior ainda, falando dos nossos símbolos de fé, na pergunta 69, o catecismo diz o seguinte: o que é comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm em Cristo? E a resposta é: comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude de sua mediação em justificação, adoção, santificação e tudo que nesta vida manifesta a sua união com Ele. Você está precisando de algo que só Deus pode te dar? Nós precisamos ter vida de comunhão para isso. Pare de viver uma vida isolada, você não é uma ilha. Pare com isso. Pare de tentar a sua vida, ter uma vida isolada. Pare de tentar se desligar dos outros, não, eu quero entrar lá e sair com o mínimo de pessoas possível, eu não quero falar com ninguém, eu entro e saio. Pare com isso em nome de Jesus. Já dizem os mais experientes que uma ovelha sozinha é petisco para lobo. Quando você anda sozinho, você fica vulnerável, você está aberto.
você está andando sozinho. Por que andar sozinho? Nós somos um corpo em Cristo Jesus, e o Senhor esta noite está dizendo a você: pare de querer andar sozinho. Você é um corpo com esses outros irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Há muitas pessoas que batem no peito e dizem: eu sou a igreja. Você não é a igreja. Você sozinho, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Não há ninguém batendo no peito dizendo: eu sou a igreja. Não, senhor. Você é uma pedra viva deste grande edifício espiritual. Você é apenas uma parte desta grande edificação. Nós juntos somos a igreja bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pare de querer andar só, de viver sozinho. Pare, derrube essas muralhas, derrube essas defesas, permita-se. Você diz: pastor, mas eu fui traído, foi alguém que eu confiei e me traiu e fez isso comigo, então eu criei barreiras, criei momentos de defesa, então eu criei isso, eu não tenho mais amigos porque eu não quero mais ter amigos. Em nome de Jesus, você precisa ter amigos. Você precisa ter pessoas, você precisa ter comunhão, você precisa andar com pessoas santas, pessoas sábias, pessoas que se comprometem com Deus, pessoas que têm compromisso com a palavra. Você precisa de pessoas, você precisa de gente, você precisa ter gente na sua vida, gente ao seu lado, e não é gente virtual, é gente física. Ah, mas eu tenho 3.000 seguidores no meu Instagram. Com quantos desses você senta? Quantos desses você já sentou para tomar um café? Quantos desses você já teve contato com ele? Ah, não, ele me mandou uma mensagem, né? Eu ponho uma foto lá e aí a pessoa responde. São essas amizades que estão nos sendo propostas hoje, mas uma amizade dessa nunca vai substituir uma amizade olho no olho, toque no toque. E a amizade, homem com homem, mulher com mulher, viu? Ah, mas eu tenho um amigo. Você é uma senhora, um amigo homem? Não. Você precisa de amiga mulher. E você, meu santo irmão, você precisa de amigo homem. Não é de amiga mulher não, viu? Se você é casado, sua amiga é sua mulher. E se a senhora é casada, seu amigo é seu esposo. E acabou. Só tem espaço para ele. Para amiga pode ter 200, não tem problema nenhum. Mas amigo é só ele, é só seu esposo. Você precisa, nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado para nós vivermos em comunhão. E para vivermos o corpo, para que essa graça e esse poder de Deus sejam derramados em nossa vida. Chega de viver sozinho. Chega de viver sozinho. Chega de andar desse jeito. Chega de não ter o cheiro, o perfume. Chega. O Senhor esta noite está nos chamando, em primeiro lugar, para termos comunhão, compromisso, cuidarmos uns dos outros, velarmos uns pelos outros, olharmos uns pelos outros, exortarmos uns pelos outros. Porque seu amigo e é corpo contigo não é aquele que encobre, desculpa a palavra, as safadezas. Amigo é aquele que te exorta no erro, que põe o dedo na tua ferida, que mostra onde você está errando. Esse é amigo. Amigo não é aquele que diz sim para você em tudo. Amigo é aquele que diz não, você está errado. Você não pode, isso está errado, não está na Bíblia. Você está desviado. Isso é um amigo, isso é amigo. Mas aquele que só bate nas minhas costas, não precisa desse amigo, não. Eu quero um amigo que me confronte, eu quero um amigo que me afie com uma faca, eu afiando ele e ele me afiando. É esse amigo que eu quero. Primeiro, nós precisamos ter pessoas que se preocupem conosco e nós nos preocupemos com elas. Segundo, eu preciso fazer com que esse meu preocupar-se saia da minha declaração vocal e se torne atitude. E que eu ajude as pessoas de verdade. E que se eu tenho condições de fazer, que eu faça para a glória de Deus. Porque quanto mais nós abençoamos, mais o Senhor nos dá para abençoar. Mais o Senhor nos dá.
Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque o Senhor ama o que dá com alegria. E nós queremos reter, e quando nós retemos e seguramos, o Senhor também retém nos céus. E em terceiro, quando nós fizermos isso, haverá um poder e uma graça de Deus sobre nós, de forma tão indelével. Há uma presença manifesta de Deus em nossa vida, que todas as coisas que nós temos e desafios que temos ficarão pequenos diante da presença do Senhor.